professora Maria Emília, possui graduação pela UNB, mestrado em 2007 e doutorado em 2010 em Geologia Regional, também pela UNB, pós-doutorado pela Universidade de Cardiff. Atua como professora associada 1 do Instituto de Geociências, província mineral de Carajás, principalmente nos seguintes temas: depósitos AIOCGs, depósitos níquel, cobre, PGE, ferro, titano, vanádio, petrogênese de óxidos, sulfetos e PGN, petrologia de complexos matos, nitromatos e acamadados. É pesquisadora do CNPq desde 2015 e coordena projetos de pesquisa com financiamento nacional e internacional, com foco no Arco Magmático de Goiás, na província mineral de Carajás, respectivamente. Mãe de uma filha de 7 anos, é favorável à causa das mulheres na ciência. Obrigada pelo convite, Gustavo, toda a equipe, né? É sempre um prazer discutir ciência, como você mesmo mencionou no início, na nossa apresentação, na nossa conversa prévia, né? Obviamente que a gente só está aqui discutindo Carajás e conversando sobre Carajás em função de todos os trabalhos que vieram anteriormente, né? E isso vai acabar gerando novas pesquisas e as perguntas, né, conforme o professor Elton já colocou, sem dúvida alguma ficam aí como questões extremamente importantes até para a gente entender as mineralizações em si, né? Então, bom, eu vou continuar falando de geocronologia, de geologia isotópica também, falar um pouquinho de estrôncio, um pouquinho de neodímio para vocês, né, alguns dados que a gente obteve aí em parceria com a Vale, né, após as coletas nas nossas visitas aí nos últimos anos, né, com os colegas. E, enfim, para a gente tentar entender um pouquinho a questão das mineralizações, quais são as idades de mineralização, o que a gente tem de cobre-ouro aí em Carajás, né? Eu devo dizer que, enfim, eu sou parte do grupo de pesquisa em metalogênese pré-cambriano, né? Com os colegas da Universidade de Brasília, professor Elton, né? Aí na foto, professor Claudinei, Roberto, professor Palmiri, aqui tem, né, algumas pessoas, professor Jeremy, professor Luiz Gustavo Viegas, né, e alguns dos nossos estudantes envolvidos e que desenvolvem pesquisa não somente em Carajás, mas em várias regiões do país, né, não só também do Brasil, mas nos Andes também é importante, tá? Então, para ressaltar, né, que nada daqui que vai ser apresentado hoje exclusivamente de uma pesquisa, mas de informações que foram levantadas aí ao longo dos anos, trabalhando com essa equipe e com os que já seguiram o caminho adiante, tá? Então, obrigada aí a todos os envolvidos, né? E só para sumarizar, então, eu vou apresentar algumas questões teóricas envolvendo geocronologia aplicada à metalogênese, né? Por que a gente data, afinal, né? Vamos datar a mineralização para buscar novas ocorrências, né? Ou tentar identificar padrões, né? De mineralizações em determinados episódios geológicos, né, associados a episódios geológicos específicos, e aí um pouquinho do que a gente já conseguiu levantar em Carajás, né, por meio do nosso grupo. Então, desafios da geocronologia aplicada à metalogênese. Eu gosto sempre de começar as minhas palestras, quando eu falo sobre esse tema, com esse cartoon, né, porque é uma brincadeira com relação ao sistema urânio-chumbo, né, que, enfim, se o sistema urânio-chumbo fosse perfeito, a gente não teria que tentar encaixar as peças no final das contas, né, e fazer essas peças se encaixarem, às vezes, né, assim, tentando buscar outras evidências ou outros métodos isotópicos associados, né, como o Elton já colocou na palestra dele. Então, apesar da brincadeira, isso é especialmente real, como a gente vai ver, para processos metalogenéticos, né, que, enfim, se eles influenciam as rochas encaixantes do depósito, por exemplo, na escala que a gente observa, né, como, por exemplo, no GP34, que transforma ortognáceos tonalíticos em uma rocha que só tem escapolito e ortoproxênio, então é algo realmente potente, né? Então a gente precisa avaliar isso do ponto de vista
teórico também, né, para entender melhor essa transformação que o zircão pode sofrer, e não só o zircão, mas vários outros minerais, tá? Então, geocronologia, a gente tem que primeiro escolher o que datar e como que a gente vai datar, né, qual que é o método mais adequado para datar, ou que vai dar o resultado que a gente espera, né? Nesse slide aqui, só uma colocação mais geral, né, das possibilidades que a gente tem de fazer datação de minerais, né? Então, deixa eu ativar aqui a canetinha, só um momentinho. Então, a gente tem diferentes minerais, né? O zircão tá aqui, monazita, a gente pode fazer samário, neodímio em granada, urânio, chumbo e titanita, argônio, potássio, argônio, diversos minerais, né, portadores de potássio, rutilo, a gente pode datar urânio, chumbo, enfim, tem todo um espectro de minerais que a gente consegue analisar e obter uma informação geocronológica, e esse espectro ele se distribui aí ao longo de diferentes ranges de temperatura, tá? Temperaturas que vão desde a ordem de 800, 900 graus, enfim, ordem magmática, digamos assim, até temperaturas, digamos, superficiais, né, com isótopos cosmogênicos, dando uma formação bem mais recente, né? E essas temperaturas que estão relacionadas aqui na tabela 1, com as devidas referências, né, para esses minerais, se vocês observarem, para zircão, temperaturas de fechamento do sistema isotópico, ou seja, quando o retículo cristalino se fecha para troca, né, ou para perda do isótopo por filho, no caso do decaimento radioativo do urânio, para o tório, para o chumbo, essas temperaturas são extremamente elevadas, né, nas CNTP, digamos assim, né, nas condições normais geológicas, tá? Então, nesse caso, essas temperaturas experimentalmente, né, com estudos em laboratório, foram determinadas e refletem nada mais do que a temperatura muito baixa, as taxas muito baixas de difusão desses elementos de interesse para a geocronologia na estrutura cristalina, nesses minerais em particular, tá? Bom, então, como a gente viu no slide anterior, como o Elton já colocou para vocês, né, de forma bem ampla, a maior parte das datações, quando a gente vai buscar uma rocha para fazer geocronologia, reside, então, no zircão, né? O zircão sempre foi dito como eterno, como um mineral extremamente resiliente, né? E, obviamente, é a primeira opção mesmo, né, quando a gente vai tentar obter alguma informação geocronológica, né? Isso vem das particularidades do sistema isotópico urânio-tório-chumbo nesse mineral. Ele é um mineral robusto, aí, físico-químico, entre aspas, mas físico, que permite que a gente faça estudos de proveniência, como o Elton mostrou, né? E é um mineral acessório extremamente comum em várias rochas, né? Seja máfica, seja félsica, sedimento, enfim, tá? Só que aí, quando eu coloco aspas aí na robustez química, isso em função de que, como qualquer mineral, né, se a gente tem altas razões fluido-rocha, como as que a gente tem em mineralizações tipo IOCG, cobre-ouro, enfim, né? Essas altas razões fluido-rocha, essa interação com o fluido, favorece a alteração desse mineral, tá? Mesmo que esse grão seja um grão prístino, né? Um grão cristalino, tá? Então, como a palavra do momento que a gente está vivendo, né, é a resiliência, que é a capacidade de enfrentar os novos desafios, né? Será que o zircão realmente enfrenta esse desafio da alta razão fluido-rocha, da interação com fluidos nesses sistemas hidrotermais, muitas vezes fluidos ácidos, temperaturas elevadas, hipersalinos, com cloro, com flúor, enfim, né? Então a gente vai discutir um pouquinho isso, né? O que eu quero mostrar para vocês, especialmente nesse slide, é que existem diversos processos de recristalização dos minerais, mas o principal, o mais importante ou assim, mais comum nessas situações é a dissolução e precipitação acoplada ou concomitante, tá? Nesse processo, a gente está vendo, deixa eu canetinha novamente, nesse processo a gente está vendo aqui no lado esquerdo um grão cristalino que não reagiu ainda, né, preservado,
né, e a interação com o fluido, né, que está aqui no extremo direito. Tá? Nesse processo, o que acontece? Esses cristais, esses minerais cristalinos, né, zircão cristalino que a gente está vendo aqui, como ele cristaliza em temperaturas mais elevadas, geralmente, né, pensando num cristal ígneo, por exemplo, esse mineral ele vai acabar incorporando uma série de elementos químicos não essenciais, né, não fórmula, como a gente pode dizer, e que incluem também urânio, terras raras, vários outros elementos, né, na estrutura cristalina, tá? Só que a gente agora está falando de condições de temperaturas hidrotermais, então, portanto, são temperaturas mais baixas do que as que esse cristal se formou lá atrás. Consequentemente, por conta de equilíbrio químico, né, esse mineral cristalizado em temperaturas mais elevadas, ele não está em equilíbrio, ele está num equilíbrio que a gente denomina metaestável, tá? Para essas temperaturas mais baixas. Então, qualquer processo, qualquer chance que esse grão tiver de expulsar esses elementos da estrutura cristalina, ele vai fazer isso. E como que ele vai fazer isso? Esse processo de dissolução, reprecificação couplada, a gente tem geralmente a formação de uma borda, né, que é essa porção central, essa borda muitas vezes é irregular, vocês estão vendo aqui bem à direita um grão, né, com essas feições irregulares, curvas, né, no interior do cristal, mostrando um processo de crescimento ou de recristalização um pouquinho distinto. E a partir, então, desse reequilíbrio em temperaturas mais baixas na presença de fluido, ele acaba liberando uma série de elementos, tá? E esses elementos vão formar novos minerais, que estão aqui em roxo. Uma outra questão também, que essa transformação ela é isovolumétrica. Então, o espaço originalmente ocupado por esses elementos químicos dentro da estrutura cristalina, ele acaba ficando, restando, né, do processo como porosidade, formando essa porosidade que está representada pelos quadradinhos em branco. Tá? E isso, então, é um processo que retroalimenta, né, e facilita, então, cada vez mais, por conta dessa porosidade, a gente vai ver mais algumas texturas nos próximos slides, ele facilita a entrada do fluido para dentro do zircão e, consequentemente, a troca desses elementos. O que vai sair do zircão? Terras raras, vai sair urânio, tá? E, por outro lado, pode entrar cálcio, pode entrar alumínio, pode entrar potássio, enfim, coisas que a gente não esperaria num grão. Eu devo ressaltar que esse tipo de substituição, ela não é exclusiva para zircão, tá, gente? Ela, enfim, acontece para vários minerais. Aqui vocês têm o exemplo lá do GT34, a gente está vendo nessa porção superior um cristal de zircão, né, que eu já coloquei para vocês, e aqui embaixo, né, nessa imagem, isso aqui é um mapa composicional, isso é um grão de apatita do GT34, mostrando algumas porções ainda preservadas de uma apatita mais rica em cloro, que é reequilibrada por uma apatita rica em OH nos processos posteriores aí superimpostos ao GT34, tá? Então, dando sequência, né, só para ilustrar para vocês algumas dessas feições típicas, né, a formação de diversas inclusões de outros minerais, né, como xenotima, torita, né, a formação dessa porosidade, tá, canais, né, então tudo isso acaba tornando o zircão muito menos resiliente, muito mais, facilitando muito mais essa alteração do grão, tá? E, enfim, né, tem então algumas imagens obtidas com microscopia eletrônica para mostrar essa relação das texturas internas. Elas são fundamentais na hora que a gente vai datar o zircão, como eu vou mostrar logo adiante, né, ou qualquer outro mineral, tá? E essas transformações, elas também podem seguir alguns planos cristalográficos específicos, né, que facilitam, então, a percolação de fluido na estrutura cristalina. Tá? Então, recentemente, em 2017, o Igor Villa, que é um dos maiores pesquisadores, e o John Hunter também, né, mas principalmente o Igor Villa, que é um pesquisador que trabalha com zircão hidrotermal, eles colocaram um termo de rejuvenescimento para o zircão nessas situações, né? Então,
de forma que a temperatura de fechamento do sistema isotópico, né, em zircão e monazita, que a gente tinha visto lá no primeiro slide, que era em torno de 900, 800 graus Celsius, na realidade elas são irrelevantes quando a gente considera a vida real geológica, tá? Para ilustrar, eu vou passar um pouquinho mais rápido nesse slide, mas aqui a gente tem alguns grãos de monazita hidrotermal, são 2 trabalhos distintos, né, e ilustrando como que esse tipo de estudo envolvendo a definição das idades com zonas composicionais distintas nos grãos, né, então as idades e aí composições e inclusões minerais, né, aqui a apatita, e nessa porção mais antiga aqui a gente pode ver, isso aqui é o ouro, né, então uma mineralização aurífera no Maciço da Boêmia, nesse trabalho. Então, como que é importante fazer uma caracterização adequada desses minerais antes de fazer a geocronologia em si, tá? E aqui, trabalho de 2017, enfim, são vários domínios composicionais, muitas vezes formados dentro do mesmo grão, né, de forma aleatória, não tem um padrão, não, né, e esses domínios composicionais acabam gerando idades ou guardando idades distintas dos episódios aos quais essas rochas foram submetidas. E o mais interessante aqui é mostrar que a monazita, nesse caso, tem a temperatura estimada, a temperatura de cristalização em torno de 350 graus Celsius, então é bem mais baixo, né? E essa temperatura, então, ela é definida com base em inclusões fluídas, geotermobarometria clássica, enfim. Então, esses valores são realmente muito mais baixos quando a gente está falando nos sistemas magmáticos hidrotermais, né, como as mineralizações aí de Carajás, cobre e ouro, tá? Um outro fator importante que vai ser fundamental quando a gente fala de Carajás é a realização de geocronologia em zona de cisalhamento, porque deformação implica em recristalização, seja recristalização estática, né, com metamorfismo isoquímico propriamente dito, mas também uma recristalização dinâmica, tá? Então, a deformação vai promover todas, principalmente zonas de cisalhamento, que aí, de novo, a gente tem a entrada de fluido muito mais facilmente passando por esse sistema, né, facilitando, então, essa transferência e esse reequilíbrio dos minerais. Então, neocristalização, recristalização vão ser feições extremamente comuns, né? Além disso, tem vários outros processos envolvidos, presença de defeitos que são gerados a partir da deformação, defeitos intracristalinos, né, que favorecem a difusão e a troca e, portanto, o rejuvenescimento das idades, tá? Então, a geocronologia em zona de cisalhamento pode ser um reflexo não apenas da cristalização abaixo da temperatura de fechamento do sistema isotópico, mas também da neoformação durante a deformação, na presença de fluidos, tá? Bom, com isso em mente, né, será que a geocronologia aplicada ao estudo aí das mineralizações, da metalogênese, será que é uma investigação para o FBI, né? Enfim, será que todo o trabalho que a gente faz, né, e que a gente fez até agora, né, como que a gente pode interpretar esses dados e utilizar esses dados de uma forma mais adequada, talvez, ou reinterpretar esses dados, né? Então, será que o FBI consegue ajudar a gente? Bom, só para ilustrar para vocês como que a gente faz as datações, essa aqui a gente tem uma parceria com o laboratório Nordsim, é uma microsoniônica na Suécia. Então, as nossas análises são realizadas, análises in situ, não só para isótopos de urânio e chumbo para geocronologia, mas também para isótopos de enxofre em sulfetos, como eu vou mostrar um pouquinho mais adiante alguns dados, tá? O nosso controle, enfim, esse aqui é o exemplo do GT34, que a gente fez geocronologia das monazitas e também isótopos de enxofre nos sulfetos. Então, para mostrar para vocês, né, isso aqui aqui a gente tem uma foto de um fragmento da lâmina, né, da mineralização. Esses grãos mais claros aqui são apatitas, imersos nessa matriz que na imagem aqui ao lado. Então, está mostrando sulfetos, né, o sulfeto de níquel, então, pirrotita, que é essa massa
mais escura, e pentlandita um pouquinho mais clara aqui, algumas flames de pentlandita formando aí a partir das bordas da apatita, né, no contato com o sulfeto, várias implicações interessantes. E cada um desses círculos vermelhos que a gente tem nessa imagem são locais em que a gente fez análise dessas monazitas. As monazitas aqui têm um controle interessante porque elas se formam a partir dessa apatita que é originalmente rica em terras raras, e aí no contato com o sulfeto, quando esse sulfeto entra após a alteração cáustica, a gente tem essa reação e acaba formando a monazita. Então, a princípio, essa monazita daria a idade da mineralização para a gente. Tá? Bom, esse é um dos nossos exemplos. Outro exemplo, aqui a gente está com um granada biotita xisto do salobo. Novamente, cada um desses círculos vermelhos, cada um desses pontinhos, esses números, indicam as idades, né, que a gente, os pontos onde a gente analisou, tá? A gente vê claramente que então uma rocha com foliação muito bem desenvolvida, né, um xisto propriamente dito, né, e os cristais de monazita, eles estão distribuídos aí ao longo dessa foliação, né? Então, portanto, a nossa interpretação primária é observar uma situação como essa, é dizer, bom, essa monazita, então, na hora que ela for datada, ela vai dar a idade da deformação, né? Da recristalização aí, da formação nesse xisto, tá? Nessa estrutura, tá? E só para fechar, né, aqui em cima, para vocês, enfim, né, como informação, né, aqui são os maltes. Esse aqui é um malte, os dois são maltes do Igarapé Bahia, né, para isótopo de enxofre, e a gente corta, né, então pedacinhos dessas lâminas e analisa realmente, mantendo, preservando essa relação textural aí nos grãos para ajudar então na interpretação, tá? Bom, por que a gente data a mineralização? Essa palestra é uma palestra que eu já apresentei em alguns outros lugares, no nosso programa de pós-graduação, mais recentemente. Então, às vezes a gente tem que chamar a atenção dos alunos. Eu acho que para vocês eu não preciso entrar muito nesse detalhe, mas vocês sabem muito mais do cenário do que a gente, né, na academia, porque vivenciam isso no dia a dia. Tá? Então, importante datar a mineralização porque cobre um dos metais do futuro aí. Uma busca rápida na internet, saem vários documentos, vários textos, né, de periódicos aí, como Forbes, como Bloomberg, né, ressaltando a necessidade por cobre, a demanda cada vez mais crescente de metais aí, principalmente frente à nova, né, chamada de quarta revolução industrial, né? Então, consequentemente, cada vez mais a gente vai precisar encontrar novos depósitos, né? E, como eu já disse no início da palestra, se a gente tem um contexto geológico bem definido, um contexto metalogenético, né, entende bem a que tipo de rocha que uma determinada mineralização está associada, então tudo isso facilita o trabalho, né, de vocês, né, em campo, na exploração mineral, enfim, né, na tomada de decisões aí junto à empresa, tá? Então, dessa forma, toda a nossa pesquisa, obviamente, visa contribuir aí para o desenvolvimento do setor mineral, né, como um todo, tá? Bom, cenário nacional, né, vamos então para Carajás. Aqui é só enfim, acho que eu não preciso entrar em muitos detalhes, né, mas então, Carajás, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos depósitos, né, mostrar particularmente alguns dados aí novos que a gente obteve no Salobo, discutir um pouquinho algumas feições aí, sequirinhos sossegos, mas para interpretação geológica e metalogenética, uma vez que são os depósitos mais bem conhecidos hoje, né, na região. E, enfim, a gente está trabalhando então num cenário geológico bem complexo, como o próprio mapa claramente já mostra para a gente, né? Toda uma evolução desde da formação aí do embasamento mesoarquiano, envolvendo greenstones, envolvendo embasamento
gnástico migmatítico, né, complexo Xingu, né, alguns outros complexos aí com rochas inclusive de alto grau envolvidos, né, e essa evolução então no Mesoarqueano que constitui o embasamento aí de Carajás, né, do que a gente vai tratar, né. No Neoarqueano, tá, a gente tem basicamente um magmatismo inicial, um magmatismo máfico, formando intrusões máficas, ultramáficas acamadadas aqui na região da Serra Leste, né, então Luanga, Lago Grande, Formiga, que então são incluídas dentro da suíte com idades de cristalização em torno de 2,76, né, que aparentemente parecem ser um pouquinho mais velhas, né, pelos dados aí, que se tudo der certo, em breve a gente vai ter um trabalho submetido aí junto com o professor César. E quando a gente fala então das intrusivas máficas, ultramáficas aqui na região sul, essas intrusivas têm idades um pouquinho mais novas, então de 273, 274, tá? Isso é coerente, né, com a geologia aqui do supergrupo Itacaiunas, né, do grupo Grão-Pará e grupo Igarapé-Bahia, todas as denominações que tem aí na região, né, especificamente, mas incluídas aí dentro do supergrupo Itacaiunas, tá? Então no supergrupo Itacaiunas tem trabalhos aí recentes do pessoal da UFPA, lá com o professor Moacir Macambira, mostrando essas duas idades, né, ou corroborando essas duas idades, 276, 275, 274, essa distribuição que o Elton já mostrou para vocês, então não vou entrar tanto em detalhe assim, né, e também associado ao magmatismo, né, a porção intrusiva máfica, ultramáfica, a gente tem a formação dos granitos classicamente incluídos dentro da suíte Plaquet, os granitos cinemáticos, né, que em campo são até um guia, esse caráter da deformação é um guia para caracterizar, para identificar, né, e chamar de Plaquet, tá? Posteriormente, a gente tem a sequência sedimentar aqui do Águas Claras, né, que trabalhos mais recentes apontam idades paleoproterozoicas, e os granitos tipo A, como o Elton colocou, né, que estão especialmente distribuídos aqui na porção centro-sul, né, o granito central de Carajás, né, o Sossego, né, então tem vários corpos importantes, né, o Pojuca mais aqui em cima, né, então tem vários corpos importantes com essa idade, então uma idade bem definida, em torno de 1,9, 1,88, é um episódio, novamente, que se distribui no Crato Amazônico como um todo, então não sendo exclusiva Carajás, tá? E que promove mineralizações importantes ali no Tapajós, né? Um pouquinho mais aí a oeste, tá? Então, tendo esse cenário geológico aí, né? Fechando com a faixa araguaia que está bem aqui no cantinho, como vocês podem ver, né? Faixa araguaia no brasiliano, aí, 600 milhões de anos, né? Então, fechando esse cenário tão complexo que a gente tem, né? Sumarizando isso, a gente tem magmatismo bimodal, aquelas idades que eu mencionei, né? Neoarqueanas e as unidades, né, do supergrupo Itacaiunas, inclusive as formações ferríferas, bandadas, né? Que são os hosts aí do minério de ferro. Existe uma idade de 2,55, que tem, a importância dela tem crescido na literatura em Carajás, tá? Especialmente tem um trabalho recente do Silas Salgado, que é orientando lá do professor Cachito, na UFMG, né, que mostra que no Buritirama, então, foram encontradas rochas vulcânicas com essa idade de 2,55, tá? Então, tem esse magmatismo nesse domínio Bacajá, ao norte, tá? E esse 255, ele já foi reportado por outros colegas que trabalharam com geocronologia, especialmente o primeiro trabalho do Machado, em 91, tá? Que interpretaram na época, né, essas idades como idades de metamorfismo, né? Especialmente datando alguns grãos, inclusive de titanita, né? E dessas rochas recristalizadas ao longo dos novos cisalhamentos, tá?
No domínio Bacajá também então, tem alguns greenstone belts, né, ou sequências vulcano-sedimentares um pouquinho mais novas, 2.3, 2.2, 2.1 aqui, sedimentação, formação, águas claras. É tido na literatura, né, que essa colisão do domínio Bacajá-Carajás ocorreu aí nesse episódio, né, nesse intervalo de tempo. Granitos tipo A, né, como eu disse, uma série de diques que o Elton mostrou, né, começando aí 1.55 e fechando, né, pra gente aqui como faixa araguaia de 600 milhões de anos, né. Ressalto que aqui tem várias referências que foram consultadas, então se alguém quiser, eu tenho uma tabela com esses dados, eu posso também repassar depois, não tem problema, tá? Essa compilação, então, se distribui, né? Nesse caso a gente utilizou 56 dados da literatura, né? O magmatismo neoarquiano marco e felsico, incluímos a granitogênese, tanto a neoarquiana, né? Então que tem o granito ou salobo aqui, que é esse rosinha pequenininho, e metamorfismo. Então as cores aqui, os códigos para vocês, esse rosa, então, são idades urânio-chumbo, em verdinho, urânio-chumbo e zircão, desculpa. O verdinho, então, são dados urânio-chumbo e titanita, né? E esse azul aqui são algumas idades urânio-chumbo, mas nas rochas máficas, tá? Então o rosa nas rochas félsicas e o urânio-chumbo em rochas máficas está representado em azul. Então a gente vê claramente aqueles episódios que o Elton conseguiu destrinchar e conseguiu detalhar muito mais, né? Mas para os fins aí que a gente vai apresentar logo na sequência, isso aqui já está ok, tá? Mineralizações. Bom, em Carajás, cobre e ouro, platina e paládio, ferro, manganês, níquel, cromo e elementos grupos da platina, né? Especialmente ali na suíte Serra Leste, nas máficas ultramáficas, tá? Mas a gente vai focar especialmente aqui no cobre e ouro, né? Esses dados, enfim, da literatura, mas eu não quero nem me ater a isso, porque vocês têm dados muito mais atualizados do que os nossos, né, por motivos óbvios, mas, então, eu só queria, só para definir, né, isso veio do trabalho da Carol Moreto, né, originalmente, que definiu esses dois cinturões cupríferos, né, o meridional e o setentrional, tá? E incluindo, né, então, no cinturão cuprífero meridional, Sequeirinho Sossego e os satélites todos, né, e o cristalino que está ali no splay da falha, tá? E no cinturão cuprífero setentrional, a gente fala do gigante salobo, né, o Igarapé Bahia, que, enfim, ele está mais na porção central, se a gente for realmente observar do que no setentrional norte, né, na parte norte, mas enfim, ele é incluído dentro desse sistema como um todo, né? E além disso tem vários outros depósitos ao longo, principalmente dessa zona de cisalhamento aí do cinzento, né? Que então tem o depósito homônimo cinzento, PGT46, Grota Funda, Gameleira, Paulo Afonso, Pojuca, enfim, né? Circular, tem vários outros aí distribuídos nessa faixa, tá? Nessa zona. Então, só para a gente dividir esses dois domínios, tá? Porque há uma discussão das idades que aparecem nesses diferentes depósitos, um zoneamento, enfim, aí a gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante. Bom, só para ilustrar, né, talvez tenha gente que não trabalha diretamente com o IOCG em Carajás, então, né, esses depósitos de óxido de ferro, cobre, ouro, molibdênio, níquel, cobalto, paládio, prata, urânio, terras raras, né? Geralmente formam brechas, como a gente está vendo aqui, essas brechas cimentadas por calcopirita, com fragmentos aí variados de outros minerais, de hornblenda, né, dos minerais, principalmente a alteração cálcica, né, que precede a sulfetação. São associações oxidadas pobres em cálcio, e o óxido de ferro é magnetita, né? A gente não tem na sequência paragenética desses depósitos OCG hematita como um mineral relacionado à mineralização IOCG, tá? Ao contrário, por exemplo, do que se vê em olimpidema, né? Essa mineralização, particularmente, né, por ser a mineralização de idade neoarquiana, ela tem uma superimposição de todos esses eventos geológicos que acontecem na província como um todo. Então, existe, enfim, o evento dinamotermal de estipulado em torno de 2,5 bilhões de anos, né, no final do Neoarquiano, que afeta principalmente os depósitos do centro-norte, né, mas
não exclusivamente, porque já há algumas cidades em torno de 2,5 na porção sul também, né, particularmente ali no depósito GT34, tem algumas coisas publicadas, né, com idades argônio-argônio, tá? E também o magmatismo aí mais novo, no paleoproterozoico, obviamente promove também o reequilíbrio, o metamorfismo termal, né, e remobilização, né, que é uma feição belíssima, né, no sequeirinho e no sossego, tá? Fazendo só para situar, né, eu estou falando muito da alteração cáustica da sulfetação, mas a gente tem principalmente dois cenários aí expostos em Carajás, em que a gente tem depósitos formados em profundidades um pouco maiores, né, tem dados aí de 5 quilobares, 15 quilômetros, 7 quilômetros no GT34, enfim, né, tem diferentes métodos, diferentes autores, tá, que mostram então que essas alterações hidrotermais, a sequência inicia-se com alteração sódico-magnesiana, que é o caso do GT34 em particular, segue para uma alteração cálcico-férrica, que forma hornblenda, né, actinolita, sulfetação e posteriormente uma alteração de baixa temperatura potássica, né? Então tem alguns exemplos para vocês. E nas porções mais rasas, que aí estão representadas pelo Igarapé Bahia alemão e pelo Castanha também, as alterações, principalmente no Igarapé Bahia, né, mostrando uma alteração um pouquinho mais profunda, lá dá para ver um zoneamento um pouquinho melhor, mas uma porção um pouquinho mais profunda propilítica, né, típica propilítica, cálcico-férrica, mas de temperatura, gerando minerais de temperatura um pouquinho mais baixa, seguida uma alteração potássica clorítica de baixa temperatura, né, sulfetação, né, e muitas vezes a clorítica hidrolítica no final também, posterior, né, com sericitização ampla, tá, então com zoneamento aí, inclusive das brechas, né, como é descrito no alemão, tá. Então, nesse cenário, a gente tem depósitos que seguem, digamos assim, a regra, né, ou seguem um padrão para o IOCG e que é coerente com os outros depósitos observados no mundo, né. Então, só uma foto bonita para vocês, né, o sequeirinho, né, com a brecha, com seus fragmentos angulosos, alguns um pouco arredondados, né, mostrando algum grau de interação com esse material sulfetado, com esse fluido, né, em temperaturas ainda elevadas, tá? E associados a esses depósitos, geralmente espacialmente, a gente tem mineralizações de cobre e ouro, né, definidas aí mais recentemente, o professor Xavier, como cobre e ouro relacionado a granitos, né, o Peter Pollard também definiu dessa forma no artigo, que então tem uma filiação metalogenética um pouquinho diferente, com tungstênio, estanho, molibdênio e bismuto, né, muitas vezes associados a cúpulas de granitos tipo A, então o Breves, por exemplo, alterado, né, então um Greisen, né, uma evolução aí, trabalho do professor Nilson. Muitas vezes formam veios ricos em quartzo, carbonato, então a tipologia do minério é um pouquinho diferente, né? Muitos minerais de boro, de lipo, de berílio, de flúor, né? Não que não ocorram no IOCG, mas eles são muito mais abundantes aqui por causa do sistema químico. Aqui o óxido de ferro, na maior parte, é hematita, né? Texturas muitas vezes pegmatíticas, mineralíticas. E esses depósitos geralmente são reduzidos, são ricos em calcita e quartzo, que a gente, a exceção do castanha, né, e por exemplo do Igarapé Bahia, que ainda tem um pouco de anquerita, também siderita, né, como mineral importante, mas nos depósitos mais profundos a gente não vê a calcita tão importante como fase IOCG, tá? E a questão da localização proximal, sugerindo, né, uma remobilização. Então, aqui uma amostra belíssima da equipe lá do Salobo, né, do Sossego, que cedeu para a gente gentilmente um pedacinho dela, né, realmente muito bonita, que a gente está vendo, um veio, né, as bordas são compostas por um fibólio, uma actinolita. Esse mineral rosa prismático, crescendo de borda para centro, é uma apatita, né, o núcleo desse veio, né, então, com calcopirita, tá? E finalizando essa sequência, né, a gente tem o carbonato, vem a calcita aí,
e essa calcita altera a apatita, então é bem uma fase tardia. Então calcita e quartzo aí como silicificação também final, tá? Esse esquema, então, só para ilustrar a relação, quem de vocês, provavelmente todo mundo já visitou a mina, ou as duas minas, né, tanto o sequeirinho quanto o sossego, a própria distribuição, a própria forma da mina, né, é distinta, né, entre as duas. Então o sequeirinho é muito mais elipsoidal, enquanto que o sossego ele parece um diatrema, né, um pipe mesmo, né, e então com base no trabalho de geologia estrutural do Domingos, né, e o trabalho da professora Lena também, né, então só para ilustrar essa relação de que a gente tem sequências hidrotermais um pouquinho distintas, né, e esse depósito hoje, então, é amplamente conhecido como uma idade mais nova, alterando, então, né, e remobilizando esse sulfeto, né, para formar uma nova mineralização muito mais com estilo de veios, tá? Bom, Salobo, rapidamente, Salobo, então, localizado na porção norte, né? Nas últimas vezes que a gente esteve em Carajás, né, o pessoal gentilmente nos levou lá na frente de Lavra, e nessa região onde tem inflexão aí da foliação, aparecem algumas rochas um pouquinho diferentes. O Salobo, ele é interessante, né, porque a princípio a mineralização, né, o minério é bornita calcocita, né, e não calcopirita como os demais de Carajás, né. Então isso obviamente levanta uma curiosidade muito grande, porque outros exemplos, como Olympic Dam, né, mineralização mais rasa e que é constituída por bornita e calcocita, tá? Então especulava-se, né, se isso seria algo possível, né, para o Salobo, tá? Mas aí as investigações, enfim, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, são 2 trabalhos de mestrado finalizados aqui na UNB, né, o trabalho da Yuri e da Larissa, né, o da Yuri está submetido, o da Larissa deve ser submetido nos próximos dias, né. Então, obviamente, como o gigante metamorfizado, IOCG, né, ele chama a atenção e há várias questões ainda em aberto, né, para serem discutidas, apesar de todos os trabalhos que já foram desenvolvidos na região, né, e que contribuíram sem dúvida nenhuma para o conhecimento geológico, né, e para a gente chegar hoje aqui e discutir várias questões, tá? Então, fundamentalmente aqui no Salobo, essa porção em rosa, né, é o xisto, magnetita xisto, que é o minério de alto teor, e o biotita xisto, que seria o minério de baixo teor, está aqui em azulzinho, né, e nessa região que a gente acha algumas coisas interessantes, né. Então essa aqui é uma frente lavra, justamente ela está visando para sudeste, né, então para sudeste aqui, e aí existem uns domínios, é bacana porque se ressalta muito até a questão da reologia do material é diferente, né, dentro do xisto ou magnetita, tá? E nesses domínios a gente observa uma rocha granítica com bastante alteração, né, uma cor vermelha, e independente desses outros tipos de rocha, né, aqui é o biotita, o granado biotita xisto representado, o magnetita xisto, e nessa porção, né, na letra F, a gente tem, então, uma brecha cimentada por calcopirita, né, que assemelha-se bastante ao que a gente vê no sequeirinho, tá? Nessa parede, né, nessa frente aqui, a gente conseguiu elaborar um sketch, né, um diagrama, né, em que a gente consegue observar a passagem, por exemplo, né, dessa brecha calcopirita. Ela é transicional para essa zona central aqui, ou essa, né, então são domínios que nossa interpretação é que tenham ficado preservados aí da deformação, né, e consequentemente transicionam, né, como está ilustrado aqui no esqueminha, para chegar aos xistos dominantemente magnetita xistos, né, que então representa essa parte aqui. Então seria, por exemplo, isso aqui o granito, né, e aqui uma região com calcopirita, tá? Então essa transformação ela fica bem evidente lá na frente de Lavra, né, e é bem bonita de se traçar, tá? Então até o pessoal, eu não sei as nomenclaturas de mina, tá, gente, mas né, devido ao meu caráter
fortemente acadêmico, mas o pessoal estava reclamando, porque esse granito, inclusive, atrapalha aí na retirada do material, porque na explosão, enfim, tem todos esses aspectos aí de engenharia de minas. E de novo, né, então o granito aqui, essa rocha rosa, né, com uma alteração com bastante hematita nessa rocha, e aqui a brecha, a calcopirita, né, representada então nessa foto. Tá? Então, com os trabalhos aí que foram surgindo no Salobo, né, elaborou-se uma sugestão, né, uma nova proposta aí de evolução ou de formação dos minerais, né, em que nesse primeiro momento, então, a gente tem uma brecha tipo IOCG, que a gente imagina uma mineralização tipo sequeirinho, então de idade neoarquiana, né. Nesse momento a gente tem também algumas brechas cimentadas a magnetita, né, que no trabalho da Yuri ela denominou como magnetita tipo 1, e a magnetita, alguns grãos também formados aqui, particularmente, né, dá para ver aqui, esses que tem um brilho metálico, né, um pouquinho mais evidente, deixa eu pegar a caneta, um brilho metálico um pouco mais evidente aqui, então isso aqui é magnetita, aqui tem algumas magnetitas, e esses mais escuros aqui são cristais de anfibólio, tá? E, enfim, essa seria a evolução no momento IOCG, no momento neoarquiano, tá? Durante a evolução, né, desse sistema aí já associado, né, a uma reativação da zona de cisalhamento cinzento, a formação aí dos xistos, né, sejam granada biotita xistos ou os magnetita xistos, então um metamorfismo dinâmico, uma recristalização dinâmica, e tem uma alteração hidrotermal também associada, né. A gente observa essa foliação muito bem desenvolvida, as granadas sem cinemáticas, né, apesar de elas terem algumas bordas posteriores de cristalização, essa foliação, apesar da magnetita adquirir um caráter mais equigranular, né, mas a gente consegue observar isso na rocha como um todo, tá? E, posteriormente, uma remobilização já num caráter rúptico, né, a gente observa aqui essas fraturas preenchidas por um material com fluorita, calcita, esses minerais aí, bornita, calcocita, digenita, tá? Muita grafita associada. E um aspecto interessante é que a molibdenita, nessas rochas, a magnetita, é uma molibdenita lepidoblástica. Então, ela pode até ter sido originalmente OCG, né? Mas em função dessa recristalização, provavelmente a molibdenita, então, nessa transformação metamórfica, seja metamórfica, metasomática, ela acaba recristalizando, admitindo esse hábito, muitas vezes, inclusive com extinção ondulante, com feições claras de deformação, tá? Então, seria um sketch, né, dessa evolução, da complexidade que a gente vê no Salobo, tá? E no Salobo também há um trabalho, a Júlia também realizou algumas análises isotópicas de enxofre, né? Sabe-se que tem uma série de informações já para a província como um todo, né? E para outros depósitos de ACG no mundo, a gente vê uma variação muito grande, né, no valor de delta 34, ou na razão isotópica de enxofre nos sulfetos. Isso sempre foi atribuído não só aqui para Carajás, mas em vários depósitos no mundo, como uma interação de um enxofre de origem magmática, mas também com uma contribuição aí de fluidos superficiais e que tem uma assinatura evaporítica, enfim, né, uma assinatura um pouco mais positiva. Só que recentemente no trabalho de Olympidem, né, Olympidem e Prominent Hill particularmente, né, na província olímpica, a gente vê todo esse espectro aqui, né, de valores de isótopos de enxofre. Então, como explicar isso, né? O Salobo, a princípio, tem valores mais magmáticos, né, pelos dados já publicados na literatura, mas o que a gente obteve agora com esse OCG,
né, como a brecha calcopirita, então foi analisado calcopirita, pirrotita e pirita, né, vocês vão observar esses que parecem outliers aqui, na verdade, isso aqui é o padrão para, enfim, para verificar se há algum fracionamento, ou se há uma contribuição de um fracionamento isotópico independente de massa, enfim, né, processos envolvendo fluidos superficiais, né, e os dados, então, são dados muito bem comportados, mostram essa distribuição, mostrando realmente que a gente tem uma fonte magmática importante, e assim, é um pouquinho diferente do que já foi publicado, nossos dados ainda se estendem até mais 5, né, então são um pouquinho mais positivos, tá? Então, como explicar isso? Será que realmente tem mistura de material, né, já que a gente não tem uma contribuição do arquiano? Porque isso aqui é uma assinatura típica, né, de fluidos que estiveram na atmosfera, na superfície, no arquiano, né? Então, será que isso influenciou no Salobo? E aí, esse é um processo que é descrito muito para pórfiros, é muito conhecido para pórfiros, né, de fracionamento isotópico em função da cristalização de magnetita, e que mais recentemente foi utilizado também para o Hill para justificar essa variação aí grande dos isótopos de enxofre. Então, a partir da cristalização de magnetita, a partir, né, de fluidos gerados no magma oxidado, né, essa fase volátil, rica em cloro e que transporta os metais, inclusive ferro, que lixivia das encaixantes também, né, a partir do momento que a gente tem a cristalização da magnetita, ela acaba gerando um processo químico, uma reação que a gente chama de desmutação, tá? Então, mudando essas duas espécies, né, reduzindo e oxidando essas duas espécies químicas que a gente tem relacionadas ao enxofre nesses fluidos, tá? E essa oxidação, redução, tá, é capaz de promover o fracionamento isotópico de enxofre. Então, é algo que explica todo esse range, né, que a gente tem e, consequentemente, não demanda fluidos superficiais, né, tendo visto que os dados calculados, inclusive para o Salobo, aí, mostram profundidades temperaturas bem elevadas para a formação do depósito, 600 graus, 500 graus, e profundidades aí, né, de 15 quilômetros, né, que, enfim, né, independente de qualquer forma, são profundidades bem grandes para a circulação aí de fluidos. Então, nesse caso, no Salobo, a gente acredita que o próprio processo de formação do IOCG, né, a cristalização da magnetita que a gente identifica, são compatíveis e coerentes com essas assinaturas, tá? Mas aí, para voltar para a geocrono, né, para os dados de geocronologia, o que é o IOCG, né? Então, são os modelos clássicos aí do Hitzman, Williams, Groves, etc., outros autores, tá? Mas que claramente definem os depósitos de IOCG como depósitos econômicos de cobre e ouro, né? Tem uma alteração de alta temperatura, né, que seja sódica ou sódico-cáustico ou cáustico-férrica, que vai preceder a sulfetação, e que a gente já viu, então, que até agora a Carajás está adequada, aí, né, está seguindo a regra. Né? O minério é um minério tipo brecha hidrotermal, pode ser veio, pode ser substituição, tem vários tipos. O enriquecimento em terras raras, leves. Aí tem uma questão importante aqui, que é a associação temporal espacial com o magmatismo, né? Que, enfim, a gente vai utilizar essa informação nos próximos slides. Controle estrutural, que vocês já viram, né? A gente já falou também. E esse regime de fluidos é um regime de escala regional, né? Então, são estruturas como a Canaã, cinzento, são estruturas de escala crustal, né, que permitem, então, a percolação desses fluidos aí, e a transformação, né, a alteração hidrotermal, né, formando todas as feições que já foram descritas, tá? E as idades de mineralização? Aí é que vem. Idades de mineralização, então, tem 3 intervalos para mineralização de cobre e ouro, né? Então, no cinturão cuprífero sul, a gente tem idades 2.7, 2.68, cinturão norte 2.55, né, as idades obtidas até agora, e também idades de 1.9, 1.8, que são remobilização, atribuídas à remobilização, e essas mineralizações associadas a granitos, tá?
Então, tem 3 intervalos de mineralização, ok, mas será que nós temos 3 episódios metalogenéticos distintos, né? E aí, nesse sentido, idade de mineralização a gente entende como a idade da formação daquela mineralização em particular. Mas época metalogenética, ou estágio metalogenético, é uma coisa maior em que, no momento geológico, um processo muito mais amplo, envolvendo um aspecto magmático, né, com a mesma idade, né, muito mais amplo, né, e de transferência de metais, de enxofre, de fluidos, né, de porções crustais profundas, manto metasomatizado, né, independente do modelo que se escolha para Carajás, né, mas a transferência desse material aí para a superfície, tá, e para formar as primeiras mineralizações. E aí é interessante porque cada vez mais o Olympic Dam é o exemplo clássico, tem muitos trabalhos realizados lá em Olympic Dam, é o mais conhecido, né, e cada dia tem publicações novas, tá? Então essa datação, eles fizeram uma datação urânio-chumbo pelo método de diluição isotópica em cristais de hematita, tanto da mineralização Olympic Dam, da brecha, mas também do granito, o Rossby Downs, que é o host e o Pluton causativo, né, hoje é interpretado como o Pluton causativo de Olympic Dam. E existe uma diferença de 1 milhão de anos apenas entre a idade da cristalização do granito e a idade da mineralização. Então, mostrando que existe essa relação muito próxima, muito íntima, né, de um processo e evidenciando esse caráter desse processo muito mais amplo, né, da metalogênese muito mais ampla, de um episódio aí realmente regional que gera a província como um todo, tá? Então, voltando àqueles dados, né, que eu já coloquei para vocês, né, então os dados regionais, né, compilados. Nesse slide de baixo a gente tem a compilação de 61 dados da literatura obtidos em minério, né, então seja chumbo-chumbo em diversos minerais diferentes, inclusive ouro, né, em zircão, em monazita, reniósimo, molibdenita, tá? Então as cores aqui, né, então em azul a gente tem argônio e argônio, tá, em diferentes minerais. Em amarelo, esse amarelo aqui é monazita, urânio, chumbo e monazita, então, né, tem alguns grãos com idades distintas, né. Em roxinho são idades reniósmio, né, e em verde são idades urânio chumbo ou chumbo-chumbo, tá? Elas foram agrupadas aqui, né, para ilustrar para vocês, né. Então, se a gente volta aqui para o episódio geológico, né, magmatismo, metamorfismo, sedimentação, vulcanismo, etc., essas idades, esses intervalos são muito mais bem caracterizados, muito mais, os picos das idades, né, de distribuição aí, né, de idades individuais, eles são muito mais bem definidos, né, bem mais estreitos. Enquanto que quando a gente vai para geocronologia em mineralizações, aí a gente tem o spread, né, que vai desde 2,75, 2,76, algumas idades, inclusive chumbo-chumbo, urânio-chumbo também, e que vão se estender até idades de 2,5, né? Então, com alguns episódios ou com alguns intervalos um pouco mais importantes, né? Mas, essencialmente, né, tem todo um reequilíbrio, um padrão, né, de modificação aí tendendo a 2,55. Outra coisa importante, esse paleoproterozoico, né? A gente viu que no Bacajá a gente tem 2,3, importante, né, com vulcanismo, magmatismo, né? E 2,1, né, o transamazônico no Crato Amazônico. Então, é um episódio importante que tem alguma influência reequilibrando idades argônio-argônio, idades da própria monazita, né? E os granitos de 1,9 ou a remobilização, né, as mineralizações em 1,9, tá? Então, frente a isso, né, e relembrando que a gente tem, então, todo esse processo de recristalização nos minerais, tipo zircão, ou mesmo recristalização dinâmica, né, no caso da molibdenita, lá no salobo, enfim, esses aspectos devem ser levados em consideração para a gente interpretar a metalogênese como um todo na província, tá?
Uma coisa importante, né, isso aqui são os dados recentes, eles são do Eduardo, está terminando o mestrado agora, né, um artigo, e, enfim, a gente fez análise de samariodímio em cristais, em concentrados de calcopirita e em concentrados de magnetita, para diferentes depósitos, o Igarapé-Bahia, o São Lobo, Sossego, sendo Sossego remobilização, né, mas Sossego sequeirinho, né, e GT34, tem vários dados, né, de vários depósitos distribuídos aqui. E esses dados de calcopirita e de magnetita, né, então eles estão com essa simbologia, tá, distribuídos. A gente vê que ele tem um padrão, a gente utilizou para o cálculo de neodímio da evolução a idade de 2,74, 2,75, com uma idade da metalogênese de cobre principal aí na província, né? E a gente queria ver como que isso era, como que era o comportamento em relação, né, aos granitos mais recentes, mais novos de 1,9, né? E nesse caso aqui a gente está com os dados do Sossego, tá? É interessante observar, né, uma interpretação já preliminar desses dados, ainda tem várias outras coisas a adicionar aí, a gente está com química desses concentrados, enfim, tem algumas outras coisas adicionais, mas uma coisa importante adicionar aqui e interpretar é que a gente observa que tanto a calcopirita quanto a magnetita, 12 OCGs, elas têm uma filiação de neodímio que mostra uma evolução, né, a partir de uma contribuição de uma crosta de idade mesoarqueana. Então, o retrabalhamento desse material mais antigo aqui, né, Xingu, não o Xingu propriamente dito, mas os greenstones principalmente, né, são sim fonte de metais para formar esse material, esse OCG aqui, no neoarqueano 2,73, 2,75, a gente está utilizando a idade do magmatismo como uma idade mais de referência, né, desse episódio, né, de novo, nesse caráter de metalogênese, de uma época, né, de um episódio de transferência de calor, de fluidos, de material para a crosta, né, para formar o magmatismo, para formar as rochas intrusivas vulcânicas, formação ferrífera e os IOCGs, né? Então tem uma filiação do mesoarqueano e tem também algum material juvenil sendo adicionado a partir do manto, tá? Então são duas fontes importantes contribuindo aí para a formação dos IOCGs, né? Aí, outro fator importante, quando a gente vai para os depósitos mais novos, esse aqui são os dados do Sossego, né? No Sossego, então a gente tem essencialmente calcopirita, tá? Esses dados mostram que, ok, existe uma remobilização desse material antigo, mas apontam para a remobilização de alguma coisa, ou uma assinatura isotópica, uma contribuição importante de uma remobilização do material de 2,55. Então, existe um episódio 2,55 aí, né, tá aparecendo cada vez mais na literatura. O Elton ressaltou na apresentação dele, né, que cada vez mais a gente vai encontrar essas idades aí, à medida que a gente for procurando, né, e, enfim, entender o que isso representa em termos de metalogênese mesmo, né, de contribuição, de formação ou de adição de metais, né, de transferência de material aí para formar novos depósitos, não somente por remobilização. Então essa aí é uma questão extremamente importante que a gente precisa discutir, né, e é ótimo que tem vários especialistas aqui e colegas que já trabalham em Carajás há muitos anos, então, décadas, então vai ser excelente que a gente possa discutir e avançar aí nessas ideias, né, com relação à metalogênese de Carajás, tá? Então, bom, só para concluir, né, uma coisa importante é que já a cronologia não é definitiva, tá? Efeitos como alteração hidrotermal, metamorfismo, deformação vão influenciar e muito, né, nos dados. Então, para interpretar, a gente precisa levar em consideração isso, tá? Nem sempre é possível datar uma rocha. A gente tem rocha que não adianta, que não tem como datar, que não tem zircão, enfim, as monazitas têm um sistema aberto posterior, enfim, tem rocha que a gente não vai conseguir datar. Então, a gente tem que buscar algumas outras
evidências geológicas, né, para tentar interpretar a gênese, relações de corte, né. Uma coisa importante também é escolher o que vai ser datado, de acordo, obviamente, com a mineralogia da mineralização, né, buscar o método mais adequado para essa geocrono. E, mais importante, gente, geocrono é uma ferramenta que ajuda a entender, né, então não é o ponto final da história, na verdade é apenas uma vírgula, né, então adicionando cada vez mais informação, tá? E como mensagem, né, não esquecer da geologia, vocês, principalmente o pessoal que trabalha na exploração, está sempre vendo geologia, então é isso aí, a gente tem que ter isso sempre em mente, né, e de novo, então, geocronologia como uma ferramenta, tá? Eu estou quase acabando, mas eu queria só aproveitar para fazer uma promoção aqui, nosso volume especial de Carajás deve ficar até agosto, isso acabou atrasando um pouquinho por uma série de problemas e inclusive pandemia, etc, então até agosto a gente espera que esteja tudo pronto, julho e agosto, né? Então como editores, eu, o Claudinei, a professora Lena e o Stefan Hagman, né, lá da Austrália. A gente tem 16 contribuições já em processo avançado de revisão, já 5 que estão disponíveis online, inclusive o trabalho da Elisa, que o Elton mostrou na apresentação dele, é um desses que já foi disponibilizado online. Tem um trabalho do Luanga também, do Eduardo com o César, né, tem os trabalhos da professora Lena, dos seus estudantes, e é interessante porque a gente conseguiu reunir uma equipe, um grupo bem variado, bem amplo, né, então o UNB, USP, Pará, Minas, Unicamp, Pernambuco, Rio, CPRM, né, então a gente, de novo, né, espera sempre contribuir cada vez mais com a discussão científica, né, em Carajás e ajudar vocês, obviamente, tá? Então, aqui, muito obrigada. Particularmente, não dá para citar todo mundo, mas tem alguns colegas aí da Vale que sempre nos acompanharam, estiveram próximos, né? Então, Fernandão, obrigada. A Cleive também sempre muito atenciosa, Denison, Volney, né? Então, esse pessoal contribuiu muito, né? E a gente só consegue chegar até essa discussão mais avançada porque vocês estiveram presentes e nos ajudaram e participaram de discussões muito importantes também, tá bom? Muito obrigada, vocês representam então toda a equipe, né? O nosso agradecimento, não somente meu, mas do grupo de pesquisa como um todo, né? Dessa oportunidade de a gente conversar aqui, ok? Obrigada.